Beleza, pessoal, muito bom dia. Mais uma. Eu coloquei lá no grupo que era o terceiro dia, né? O nosso terceiro encontro síncrono. Na verdade, é o quarto. Ninguém comentou nada. Queria ver se já está todo mundo ligado aí, querendo saber. Bom dia, Otávio e Angelisa. E hoje a gente começa mais esse dia com a Carmen Barreira, né? Que atualmente é vice-presidente da nossa instituição, e que vai falar com a gente hoje a respeito de gestão de mudanças. Tá ok? Bom dia, Carmen, fica à vontade. Bom dia, Cláudio. Primeiramente, muito obrigada pelo convite de estar participando desse curso avançado, e é sempre uma honra estar participando da formação de adultos nos escoteiros do Brasil. Todos me ouvem bem? Ok? Sim, tranquilo. Meu nome é Carmen Barreira. Estive com vocês no início do curso, no dia 10 de setembro. Não sei se vocês lembram. Eu moro em Brasília, faço parte da região escoteira do Distrito Federal. O grupo escoteiro que eu participo desde 1975 é o Grupo Escoteiro Marechal Rondon, 4º DF. É um grupo escoteiro bem antigo aqui do Distrito Federal. Vocês sabem que a nossa capital é uma capital nova, né? E os grupos escoteiros começaram aqui antes mesmo da capital ser inaugurada. Então, o nosso escotismo aqui no Distrito Federal tem um pouco mais de 60 anos, porque começou em 1958, e a capital foi inaugurada em 1960. O Marechal Rondon, então, faz parte dessa grande fraternidade desde 1968, e aí temos alguns aninhos aí prestando serviços aos escoteiros do Brasil. Como o Cláudio falou, atualmente sou a vice-presidente dos escoteiros do Brasil, numa diretoria em que o nosso presidente é o Ivan Nascimento, ele é do Rio Grande do Norte. O outro vice-presidente é o Irineu Rezende, que mora em Curitiba, no Paraná, e eu que moro em Brasília. Então, estamos aí representando as regiões escoteiras, as áreas do Brasil. E também porque estamos procurando aí fazer um equilíbrio, entre homens e mulheres. Isso entra um pouco na nossa unidade didática, que vamos começar essa semana, hoje, né? E vamos ter aí uma semana para a gente trabalhar fortemente. Espero que vocês gostem. A UD foi preparada com muito carinho. O Cláudio aí me deu todo o suporte técnico, e a gente está trazendo alguns elementos bem interessantes. Ela chama Gestão de Mudanças. E aí esse meu papo aí um pouquinho antigo, é sobre essa questão também, porque até a década de 80, nós não tínhamos nenhum membro juvenil que fosse menina, né? Então só eram meninos, assim como foi fundado em 1907 o escotismo para rapazes, na época. E a União dos Escoteiros do Brasil começou a fazer alguns estudos e fazer alguns testes na década de 70. Nós tivemos um clã misto no Rio Grande do Sul, que foi autorizado de forma experimental. Só que, naquele momento, eles apenas juntaram meninas e meninas, mais nada, né? E quando, então, no final da década de 70, a gente começou a fazer estudos mesmo, né? Então, trouxemos algumas especialistas, algumas psicólogas, algumas pessoas que trabalhavam com educação, para ver como que seria essa coeducação, né? Não apenas colocar meninas no movimento, mas fazer uma coeducação, onde eles pudessem fazer atividades realmente em conjunto. No início,
né? As sessões eram paralelas, chamadas de sessões paralelas, né? Mas foi um grande passo, porque começou a coeducação, onde as meninas puderam começar também a fazer as atividades. Quando eu entrei, então, em 1974, as mulheres só podiam participar no ramo lobinho como assistentes ou chefes de lobinho. E eu, quando entrei, eu tinha 15 anos, então não tinha nenhuma possibilidade formal. Foi, então, aberta uma exceção para algumas jovens que estavam começando também a se interessar e participar do movimento escoteiro. Então, assim, é uma longa história sobre isso, mas principalmente para todas as mulheres que estão aqui nessa sala, saberem que muita gente lutou, trabalhou, se esforçou para que o movimento escoteiro fosse misto, né? E hoje ele é totalmente misto, porque de sessões paralelas, as sessões passaram a se tornar mistas, né? E tenho certeza que isso foi feito um teste. Nós escolhemos, na época, 10 grupos escoteiros que foram grupos escoteiros experimentais, e eles trabalharam durante um período para validar ou não a experiência, e após validada, ela se tornou, então, uma regra dentro dos escoteiros do Brasil. Então, vejam, é uma mudança muito radical. Nesse momento, lá na década de 80, vários homens, né, foram contrários à ideia, e por muitos motivos, e alguns motivos muito fracos, né? E ainda bem que um monte de gente se uniu e disse, não, vamos mudar, vamos fazer diferente, né? Vamos estudar e implementar coisas diferentes, e a gente sabe que deu certo. Hoje, praticamente, nós temos 56% do efetivo do sexo masculino e 46% do sexo feminino. Em alguns anos isso muda um pouco, né? Mas a média é mais ou menos essa. Então, imagino o que seria da União dos Escoteiros do Brasil se a gente não tivesse o sexo feminino fazendo parte da nossa instituição. Cláudio, isso é um pouquinho de história. Mas eu acho tão importante, o Carmen, você fazer, porque essa história é mudança, né, dentro da nossa instituição, e a gente tem cursantes aqui que foram, né, estiveram como jovens, né, no movimento escoteiro. A Thaís, a Andréia, deixa eu ver quem mais, a Jéssica, né, todas elas vieram, né, fazem parte dessa história de mudança que a nossa instituição passou. Isso é muito legal elas ouvirem isso. Isso, a Silvia falou, né, que o que acontecia às vezes, né, era que Distrito Bandeirante e grupos escoteiros trabalhavam em paralelo, né? Ainda existe em São Paulo umas 2 ou 3 unidades escoteiras e que funciona dessa forma. Mas a grande maioria, né, no Brasil, realmente as meninas entraram para o movimento escoteiro, e depois a própria Federação das Bandeirantes do Brasil também se tornou mista, né? Então, hoje nós temos as 2 associações mistas, né? A grande diferença, né, é que nós temos um efetivo muito grande e a FBB um efetivo muito pequeno, né? Mas nós estamos aí fazendo contato com a atual presidente da FBB, para a gente começar a fazer atividades conjuntas das 2 associações, né? E vamos ver aí, talvez teremos boas notícias, inclusive a partir do Joti, que talvez elas vão participar junto com a gente. Elas ainda não voltaram em atividades presenciais. Até o momento, elas ainda estão fazendo atividades online, né? Então, isso também é um diferencial e também seria uma boa oportunidade para participar do Joti. Bom, mas vamos lá, vamos começar. Agora vamos conversar de vez.
Primeira coisa, eu gostaria de pedir para aqueles que pudessem, abrissem a câmera, porque a gente vai fazer uma dinâmica em que é muito interessante a gente ver o que vocês estão fazendo. Aqueles que puderem abrir a câmera, mas quem não puder vai fazer a dinâmica do mesmo jeito, tá? Só que a gente não vai ver. Não se preocupem se vocês estão no quarto, se vocês estão na sala, se vocês estão deitados na cama, se estão tomando café, não se preocupem. Eu entendo perfeitamente, porque desde 2020, né, já passei por várias experiências quando a gente está numa live ou quando a gente está numa videoconferência. Não se preocupem, aqui nós estamos entre irmãos, né? Então, entre irmãos, vale tudo. Bom, a nossa dinâmica é o seguinte, prestem bastante atenção, é uma sequência de pedidos que eu vou fazer para vocês, tá? Façam de forma tranquila, devagar, para que a gente possa ir avaliando cada uma das etapas, ok? Então, a primeira orientação é, por favor, cruzem os braços. Cruzem os braços. Todo mundo cruzou o braço? Muito bem. Vocês estão cruzando o braço da mesma forma? Levantem aí para vocês verem se todo mundo está cruzando da mesma forma. Podem abrir a câmera, quem quiser falar. O que vocês estão visualizando com os nossos companheiros? Todo mundo cruzou o braço da mesma forma? Aparentemente não, né? O Davidson está diferente do meu, pelo menos. É o que eu estou conseguindo visualizar aqui. Ó, o Márcio também, diferente do meu. Vocês estão percebendo isso? Que tem cruzados de braços diferentes? Podem falar, gente. Agora, vamos lá. Minha câmera está mais alta, aí eu tenho que levantar o braço, aí o braço muda de posição, ele gira. Ah, entendi. Tudo bem. Vamos lá. Vamos tentar cruzar os braços de maneira diferente do que nós fizemos na primeira vez. De maneira diferente. Ok? Quando vocês cruzaram dessa maneira diferente, ficou confortável ou não? Não. Ficou diferente, né? É estranho? É isso? Ok. Muito bem, podem. Mas, mesmo assim, vocês viram que é diferente, que vocês tiveram que pensar diferente, né? Como cruzar os braços de forma diferente. Mas, mesmo assim, como nós testamos duas formas, eu gostaria que vocês agora cruzassem os braços da forma que ficou mais confortável. Aquela que ficou mais confortável. Bom, pelo que eu estou vendo, né, vocês voltaram à primeira forma. Eu voltei à primeira, porque, tipo assim, eu só sei cruzar desse jeito. Bom, por que nós fizemos esse exercício, né? Porque a gente tem costume de fazer as coisas da mesma forma, não é isso? Normalmente é isso que acontece, né? Nós fazemos sempre da mesma forma, porque é mais confortável, porque é mais cômodo, né? Então, quando a gente come, né? A gente come sempre da mesma forma. Às vezes, a gente precisa usar outro braço, né? Porque machucou um braço, porque fez uma cirurgia, e aquilo ali é sempre difícil, né? Quando é feito com aquele que a gente não tem o hábito, né? Agora eu queria que vocês falassem um pouquinho.
Vocês acham que cruzar os braços tem uma forma certa de fazer? Um de cada Eu vez, acho hein, que gente? não. Um de cada Eu vez. acho que não. Eu acho que não. Cada um Ok, tem a sua forma. ok. Mais Eu alguém? acho que é da forma mais que fique mais confortável para a pessoa. Então, não tem o certo e não tem o errado. Tem aquilo que fica o satisfatório, né? Igual você falou, para a gente fazer da primeira forma e depois fizesse de uma forma diferente. E como você observou, a maioria voltou para a primeira forma, que era aquilo que já estava agradável, né, de início. Isso mesmo. Mais alguém? Também é muito individual, por exemplo. A característica do canhoto e do destro são totalmente diferentes. Então, automaticamente, cada um faz praticamente o mesmo movimento, só que em opostos, por exemplo. Então, assim, a característica individual interfere bastante. Ok, Alex. Boa observação. Mais alguém? Bom dia. Bom dia. Realmente tem maneiras diversas, né, de fazer a mesma coisa, mas também acontece de, por exemplo, quando está no fogo de conselho, que a gente vai cantar a canção da despedida, né? Aí o chefe lá pede, vamos colocar o braço direito e o esquerdo. Então, existem maneiras diferentes, mas em alguns momentos existe a maneira que é pedido de fazer uma coisa de um jeito só. E aí todos têm que conseguir fazer daquele jeito também. Mesmo aqueles que fazem sempre o contrário, né, Paulo? E aí é aquela coisa, a gente tem que se adaptar, né? Então, fazer sempre do mesmo jeito, mas em alguns momentos a gente se adapta, né? Pode não ser o mais confortável, pode não ser aquela forma que a gente sempre faz. E aí é um pouco isso que eu gostaria de trazer nessa questão de se existe um jeito certo. Não, é o jeito que eu faço, é o jeito certo. O jeito que o outro faz é errado, né? Essa é um pouco da discussão aqui para a gente começar a esquentar o nosso trem. Se fosse no Rio, né, o Cláudio, a gente faria que era esquentar os tamborins. Mas como é em Minas, vamos esquentar o nosso trem, né? Então, foi assim uma coisa tão difícil para vocês cruzar os braços de outra maneira, como eu, por exemplo, aqui. Eu fiz de outra maneira, né? A maneira que eu sempre faço é assim, até porque, Paulo, eu já tenho o hábito de fazer da cadeia da fraternidade, né? O direito por cima do esquerdo, e aí, mas na segunda vez eu fiz o contrário, né? Fiz a esquerda aqui por cima do direito. Não é tão ruim, não tira pedaço, tipo isso, né? Mas o cérebro, ele se acostumou, né, a fazer assim. Quando eu tive que fazer assim, eu precisei trabalhar um pouquinho rapidamente o cérebro para ele fazer da forma diferente que eu sempre faço. Vocês também fizeram assim? Com vocês foi isso que aconteceu? Podem falar, pessoal. É para falar. Comigo não foi difícil, mas foi assim um pouco desconfortável. Que aí parece que forçava mais o meu corpo. Ah, legal, Silvia. Mais alguém? Marlene, quer falar, Marlene? Não, tem som. Tem, eu estou te ouvindo. Pode falar. Eu atrasei. Não tem problema. Mas você está aqui agora, eu estou te vendo. Mais alguém? Então, gente, quem quiser desligar as câmeras pode desligar, quem quiser ficar com ela aberta também. Esse exercício a gente trouxe para justamente abrir um pouco aí o que a gente vai começar a ver durante essa semana, né? A nosso D de gestão de mudanças, ela é um aspecto
dentro das competências, né? Vocês estão trabalhando com as competências e as rotas de aprendizagem desde o início do curso e desde outros cursos que vocês já participaram a partir de 2019, né? Que é esse sistema por competências dentro da formação, da gestão de adultos dos escoteiros do Brasil. Começou em janeiro de 2019, com o lançamento da Política Nacional de Adultos no Movimento Escoteiro, e logo em seguida foi lançado muitos documentos, né, que todos nós da instituição, como adultos, devemos conhecer e estamos aplicando no caso do ciclo de vida, quando a gente fala da formação, que é uma das etapas, né, do ciclo de vida, é a formação do adulto. Ela tem a formação continuada, ela tem a formação sequencial e ela tem a formação personalizada. Então, nós passamos por todos esses caminhos, nós como adultos, né? Vocês estão percorrendo agora o caminho da rota de aprendizagem do nível avançado, em que o curso é uma dessas etapas do caminho, né? Vocês já devem ter visto lá pelo mapa e mesmo pelo livrinho que vocês têm uma série de atividades, uma série de tarefas para até a conclusão do nível avançado. E uma dessas fases é a questão da gestão de mudanças, né? Não que a gente está trabalhando para que vocês mudem, para que vocês se transformem, né? Não, é que vocês mudem porque é importante para o escotismo que vocês estejam trazendo sempre coisas novas, coisas diferentes, se atualizando, buscando trazer novas reflexões para a vida escoteira, né? Tanto a nossa como adulto, como das crianças e dos jovens. Então, isso é muito importante, porque muitos de vocês que estão aqui já, pelo menos há mais de 3, 4 anos, já podem ter ouvido, né, alguém falar, no meu tempo é que era bom, no meu tempo a gente fazia assim, né? No meu tempo era um escotismo raiz, era um escotismo diferente. Nós vimos pelo nosso exercício aí, né, que dá para fazer coisas diferentes. Incomoda, às vezes, um pouquinho, a gente precisa fazer um outro tipo de pensamento, mas a gente consegue fazer. Não é uma coisa tão absurda mudar, né? E aí é um pouco isso que a unidade didática se propõe, tá? Nós vamos trazer elementos, tanto elementos escoteiros como elementos do que acontece também no mundo, né? Porque é muito importante que a gente esteja acompanhando o que está acontecendo no mundo, porque as nossas crianças e os nossos jovens fazem parte deste momento do mundo, né? Quem aqui tem filhos, sobrinhos, netos, percebe, né, que os jovens, as crianças de hoje, são totalmente diferentes do nosso tempo. Cada um aqui tem o seu tempo de quando foi criança e jovem, né? E aí, é certo ou errado? É certo ou errado o que está acontecendo com essa geração? É o que está acontecendo, né? Então, é muito importante que a gente consiga se adaptar, né? Em algumas coisas, como todas as questões de valores, né? Nós continuamos firmes e está tudo lá no nosso projeto educativo, né? Todas as questões relacionadas aos valores estão lá, estão na nossa promessa, estão na lei escoteira, na lei do lobinho. Essas são pilares fundamentais para a gente. Agora, a forma de implementar, o jeito de fazer, as ferramentas são diferentes.
Quem aqui, como jovem, usou o mapa? Como jovem. Acompanhou lá a sua progressão no ramo lobinho, no ramo escoteiro. Quem poderia imaginar, né, gente, que iria ter uma tecnologia para nos ajudar? A gente fazia o quê? Planilha, à mão, né? Tinha aqueles livrinhos, né? Diário do Escotista, lembra? Quem lembra do Diário do Escotista? Tinha lá uma lista, né, para você colocar os nomes. Aí acabava o ano, tinha que ter outro livrinho, porque eram outros nomes, né? Alguns já tinham passado para a sessão posterior, outros tinham entrado, né? Era o Diário do Escotista. Antes do Diário do Escotista, tinha os livros, os cadernos, né? O seu Camargo não está mais aqui, né? O Camargo é o que mais é da minha geração aqui, Estou né? aqui. Oi, Camargo! Eu não estava te vendo. E aí, Camargo, você usou esses cadernos, esse livro do escotista? Usei um bocado deles. Não cheguei a Isso. usar, mas tenho o Floriano Uhum. de Paula, né? Usei muito como referência em cursos e mesmo para meu trabalho com os meninos, né? E agora você usa o mapa Também. Eu uso o mapa também. Eu continuo a usar também? o Floriano e continuo a Ah, usar o mapa. tá Não certo. descarto conhecimento útil. Isso, muito bem. Então, assim, nós vamos andando, né? A carruagem, o trem vai andando, né? E a gente não pode perder esse ritmo do trem. Senão, quando a gente vai se preparar para entrar no trem, o trem passou, né? Então, essa questão, ela está relacionada, né, às nossas competências. Então, é uma competência nossa como escotista, como dirigente, como adulto voluntário nos escoteiros do Brasil, trabalhar constantemente essa competência. E é um pouco que nós vamos trabalhar no avançado. Vocês já no intermediário, quem fez o intermediário, quem fez o básico, já começou a trabalhar, né, com essa competência, porque ela vem lá do preliminar, porque ela tem várias etapas, né, para a gente ir trabalhando essa competência ao longo da nossa vida, ao longo do ciclo de vida do adulto. E aí vocês também vão ter um fórum, e esse fórum é muito importante, porque é a hora que a gente vai conseguir dialogar entre todos nós, entre vocês cursantes, entre a coordenação do curso. Eu vou estar acompanhando vocês do início ao final da UD, tá? Estarei ali também no fórum, mas o fórum, principalmente, é um momento entre vocês, entre os cursantes, tá? E vamos fazer um combinado aqui com os 24 cursantes que estão aqui no momento. Vocês primeiro vão dar a resposta de vocês e depois vocês vão comentar a resposta dos colegas. Agora, não vamos colocar só eu concordo, eu não concordo, eu gostei, eu não gostei. Não, coloquem a opinião de vocês. É muito importante que a gente perceba, né, o que vocês estão pensando. E como é a distância, né, como é que eu vou conseguir entender e prestar atenção no que você está pensando, no que você está refletindo, se você não escreve. E aqui no momento é teclar, né? Então, por favor, façam que o fórum seja um fórum rico, um fórum em que vocês podem colocar a opinião de vocês. Lá está configurado para uma participação individual, e aí, quando você faz a participação, aparece a participação dos colegas, e vocês vão dar uma opinião
baseado na opinião de algum dos colegas. Mas se quiserem fazer outras, fiquem à vontade. Quanto mais o fórum for rico, mais vai ser também o nosso conhecimento coletivo. E mesmo quando vocês ultrapassarem o fórum, se quiserem, podem voltar lá também. Porque, às vezes, o tempo de cada cursante é diferente. Alguns estão caminhando junto com vocês e vocês passam pelo fórum. E lá atrás vem outros, que às vezes também têm uma opinião, que às vezes também têm um posicionamento que vai contribuir com o aprendizado de vocês. Então, o fórum é um momento muito importante nas nossas unidades didáticas à distância, porque é onde vocês se colocam, é onde vocês podem colocar a opinião de vocês e ler a opinião dos outros. Se a gente estivesse presencial, estaria naquele momento do debate presencial, onde cada um coloca a sua opinião. A gente sabe que no presencial, muitos ficam calados, não se posicionam, ou só concordam assim, ó, com a cabeça, ou assim. Mas a gente está no presencial, e aí a gente consegue perceber esses sinais de cada um. No virtual, no à distância, a gente precisa que vocês se manifestem. A gente precisa que vocês se posicionem. E vocês devem já ter passado por esse momento de fórum em algumas UDs, e cada vez mais a gente vai percebendo que esse fórum vai se tornando mais rico. Ele se torna uma comunidade de aprendizagem. E é isso que a nossa metodologia, a metodologia dos escoteiros do Brasil, no Campo Escola Virtual, se propõe a ser uma comunidade de aprendizagem, onde a gente aprende todos os dias, onde a gente aprende continuamente. E depois, né, nós temos lá, já no final da UD, uma tarefa. É uma tarefa individual, ok? E eu espero que vocês não tenham dificuldade de fazer a tarefa, é uma tarefa muito simples, né? E que, se vocês tiverem alguma dificuldade para postar a tarefa, tá? Vão nos avisando, vão fazendo uso também do próprio Campo Escola. Lá na UD, ela tem um momento lá de tira dúvidas, e que vocês podem colocar as dúvidas de vocês. Eu sei que vocês têm alguns grupos de WhatsApp, em que vocês estão trabalhando fortemente, né, o acompanhamento do curso, mas eu gostaria de pedir que vocês, na UD de Gestão de Mudanças, vocês fizessem todos os apontamentos, dúvidas, sugestões, anseios, tudo lá na própria UD. Por quê? Porque ela vai ficar guardada. Todas as opiniões, tudo que vocês vão colocar, elas vão estar lá, tá? O fórum, diferente de alguns fóruns que eu vi que vocês fizeram, ele tem uma única pergunta, ele tem uma única reflexão. Não fiquem criando novos temas. Utilizem sempre o mesmo tema. Utilizem sempre aquela primeira pergunta que está lá, para que o nosso diálogo, a nossa conversa, o nosso aprendizado esteja sempre no mesmo momento, na mesma questão. E ela tem a ver com a competência e gestão de mudanças. Ok? Bom, Cláudio, basicamente, assim, o spoiler da UD é esse. No final tem a avaliação, não deixem de fazer a avaliação. E uma outra coisa que eu não sei se as outras unidades didáticas foram assim, mas essa unidade didática ela é encadeada. Ela só consegue fazer a outra atividade quando você finalizou a atividade anterior, tá?
Também é uma metodologia, né, dos escoteiros do Brasil dentro do Campo Escola, essa questão do encadeamento do saber, um encadeamento do aprendizado, né, onde a gente vai, primeiro, tendo conhecimento do assunto, depois a gente vai começando a aprofundar o assunto, que é a questão do fórum, depois nós vamos refletir sobre o assunto, e, ao final, a tarefa ela nos dá, então, aquela avaliação do conhecimento durante aquele pequeno período da UD. Ok? Bom, passo para o Cláudio, mas fico aberta a perguntas, sugestões, aquilo que vocês querem falar um pouquinho e gostariam de perguntar. Obrigada. Carmen, você ainda tem 15 minutos com eles, né? Eu queria que eles também participassem. Sim. E aí, então, fica aberto para o pessoal participar. Como eu falei, um de cada vez, hein, gente? Bom dia mais uma vez. Aproveitar aí, já que falar logo antes que todo mundo queira falar, e aí não dá para falar. Mudança é a única coisa certa que tem na nossa vida, né? A gente sabe que a única coisa com certeza, além de morrer, é que as coisas vão mudar, não tem jeito, né? Mas eu queria saber só uma opinião, não é minha opinião, acho que é um direcionamento, né? Por conta de um movimento, ser um movimento bem muito nítido, né? Deixa muito nítido quais são os objetivos dele, no momento da promessa, né? E no momento que a gente vê os artigos da lei escoteira, os fundamentos do escotismo. Então, tem coisas que a gente entende que são, digamos assim, imutáveis, né? São os pilares da fundação, né? No momento que a gente quer mudar os pilares de uma casa, a casa rui, ela cai. Então, uma casa ela tem que ter sua fundação bem forte. A casa está no grupo. Então, uma casa ela tem que ter sua fundação bem forte, né, bem estruturada, como diz um trecho, acho, da Bíblia, né? A fundação é feita de pedra, e em cima dela, o que você construir vai se manter. Mas no momento que você tenta mexer na fundação de uma casa, né, a tendência dela ruir é grande. Então, eu queria só um direcionamento em relação a essa situação, a ligação, não é? Entre o assunto mudanças com o assunto fundamentos, que eu acho que é muito importante para nortear o trabalho de todo mundo. Ok, Paulo. Você sabe, né, que nós fazemos parte de uma organização mundial. E essa organização mundial é a que nos orienta, né, com relação a tudo que faz parte do escotismo. São mais de 150 associações, né, nacionais. Alguns países têm uma associação nacional reconhecida e outros países têm mais de uma. Tá? E são diferenças muito grandes, culturais, estruturais, né? E essa organização mundial, ela tem representação de todos os continentes, que nós chamamos de regiões, né? A nossa região, aqui o Brasil faz parte, aqui os escoteiros do Brasil faz parte, é a região interamericana, que mesmo sendo das Américas, também tem características muito diferentes. Nós temos países no Caribe, né, que são países muito pobres, temos países que falam francês, temos países que falam espanhol, temos países que falam inglês, temos países mais antigos, países mais novos, países com menos jovens, países com mais jovens, né? Isso na nossa região interamericana. Se a gente for passar para outras regiões, temos todas as questões culturais, né? Como a África, diferente do Oriente Médio, onde o papel da mulher é totalmente diferente do que nós aqui conhecemos, né? A gente, às vezes, não consegue nem imaginar, né, como é que a mulher é tratada, que até hoje, no século, né, 21, existe esse tipo de comportamento, mas existe, né?
E aí, nessa orientação mundial, algumas vezes, poucas vezes, mas algumas vezes, já foram feitas mudanças estruturais, mudanças de fundamento. Né? Por exemplo, o método escoteiro. O método escoteiro faz parte do fundamento. Tá? O método escoteiro foi criado lá em com Baden-Powell, né, no início do século XX, né, com 10 pontos diferentes. Depois, com o tempo, a Organização Mundial reviu esses pontos, né, e trouxe os pontos para aquela época, né, tipo década de 40, pós-guerra, etc., e modificou um pouco o método escoteiro. Depois, com o tempo, né, o Comitê Mundial, também atento a tudo que estava acontecendo no mundo, na década de 60, década de 70, transformou, então, o método escoteiro em 5 pontos, que é aquele que a gente conhecia até 2020. Né? A gente trabalhava com 5 pontos. Na nossa conferência mundial, que aconteceu em Baku, no Azerbaijão, houve uma discussão, né, com muitos estudos, argumentos, etc., e o método escoteiro voltou para 8 elementos. Né? Mas isso quer dizer que os nossos fundamentos foram totalmente mudados? Não. Porque se a gente for fazer um estudo, aqueles 10 lá que Baden-Powell criou, depois os 5 que foram colocados, e agora os 8, eles estão todos lá. O que mudou? A nomenclatura, o entendimento de como aglutinar, de como isso pode ser trabalhado de forma mais próxima. Né? Nós temos aí uma pauta muito importante, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? Esses objetivos também são objetivos do escotismo. Como que a gente traz isso para o escotismo? Né? Então, muitas vezes, os fundamentos eles são apenas reformados da sua forma de escrever, de falar e de entender. Mas os fundamentos continuam sempre os mesmos. Né? Por exemplo, tivemos uma mudança no primeiro artigo da lei escoteira. Né? Todos vocês sabem. Né? Durante muitos anos, não igual, ela já não era igual a como era na época de Baden-Powell, ela já tinha também sido feito uma adaptação de linguística e de escrita, e às vezes até de tradução também, né? E agora, depois de uma série de discussões, várias pessoas, vários órgãos, várias instâncias daqui dos escoteiros do Brasil, né? Foi aprovado um texto diferente, uma forma de falar diferente, né? Mas que, na essência, diz a mesma coisa. Né? Então, a gente precisa, justamente quando a gente fala de gestão de mudanças, Paulo e para os demais, né? Essa forma de entender a mudança, né? Da gente ir a fundo porque a mudança. É da mesma forma que está acontecendo hoje no Brasil com tudo. Né? Então, a gente tem que ir a fundo lá na origem. Por que mudou? E não ficar apenas repetindo o que algumas pessoas falam. Mudou tudo. Esse pessoal lá do CAN, esse pessoal lá da DEM, né? Só quer saber de fazer mudança e não pergunta para a gente. Né? E não é assim que acontece. Todas as mudanças atuais, e atuais eu digo aí dos últimos 8, 9 anos, elas sempre foram baseadas em pesquisas feitas com um associado. O que acontece? Porque a gente não consegue, né, 100 mil pessoas, fazer uma ligação para cada uma dessas pessoas. Então, como nós temos o Paxto, né, nós utilizamos o Paxto para estar em contato com cada um dos associados. Mas a gente chegou numa
no estudo aí do Paxto, que 46% não acessam o Paxto. Tem muito membro juvenil que nunca acessou o Paxto. Muitos, muitos. Então, vocês vejam, de uma população, né, de 80 mil que nós estamos agora, 46% nunca acessaram o Paxto. E jovens e adultos, né? Por que a gente sabe isso? Porque quando a primeira vez que entra no Paxto, e aí o Cláudio e outros que são de tecnologia vão entender bem isso, a primeira vez que uma pessoa entra no Paxto, ela tem que fazer um termo de consentimento. Tem lá, né? Você abre a primeira paginazinha do Paxto, às vezes já vem alguma notícia, vem algum quadradinho, uma janela, né? Com algum tipo de notificação. E quando você clica ali e você entra, então, no Paxto, existe lá embaixo um termo de consentimento. E nós temos essa estatística, de que 46% nunca deram o consentimento. Então, ou seja, nunca entraram no Paxto. Então, muitas vezes, a associação está conversando com o associado, mas o associado não está escutando ou não sabe que pode ser escutado pela associação. Tá? Então, é só, assim, rapidamente, né, Paulo, porque isso daria aí algumas horas de conversa, mas só para te dizer e que você fique tranquilo que os fundamentos, eles continuam os mesmos, tá? Aqui no Brasil, na Arábia Saudita, no Uruguai, no Caribe, na Austrália, no Japão, né? Todos nós estamos imbuídos dos mesmos fundamentos, dos mesmos pilares. Mas a gente escreve, né, de uma forma que seja entendido por aquele momento, por aquele lugar. Tá? Então, vocês sabem que a promessa, por exemplo, do Reino Unido e aí de todos os países que têm relação com o Reino Unido, além de prometo fazer o melhor possível para cumprir meus deveres para com Deus, minha pátria, né? E em muitos países fala minha pátria, minha rainha, ou minha pátria e meu rei, né? Porque existem essas diferenças também. Mas o pilar é o mesmo. A forma de escrever é que, às vezes, é adaptada a cada momento e país. Ok? Mais alguém? Mais alguém, pessoal? Fiquem à vontade, gente. Ô, Carmen, eu queria te pedir um favor. Você, no início, tocou a respeito do sistema de competência. Você acha que... Eu queria ver se, de repente, você gostaria de fazer mais algum comentário. A gente tem 5 minutos. Eu acho que o sistema de competência ele veio após um trabalho muito bacana que foi feito, né? E que o Brasil, hoje, ele é ponta. Eu queria ver se você poderia finalizar com esses 5 minutos, fazer algum comentário a respeito do sistema de competência, que foi uma mudança, né? E que a gente vê que é necessária essa mudança dentro da instituição. Então, se você puder fazer esse favor. Só um instantinho. Eu vou mostrar uma coisa que eu acho bem legal. Você já está com essa disponibilidade, tá, Carmen? É só compartilhar a sua tela. Não, tudo bem. Eu já tinha até separado aqui um arquivo que chama Acompanhamento e Manutenção de Competências, que é muito importante, principalmente para quem vai finalizar o nível avançado, que já é onde vocês estão, né? Eu vou mostrar aqui que ele tem tudo a ver, sabe, Cláudio, com o que a gente está conversando aqui também. Vou mostrar para vocês. Vamos ver se eu vou conseguir. Porque eu não sou muito boa no Zoom, não. Entrou? Entrou. Tá. Então, vou mostrar do Ramo Lobinho, tá, gente? Mas como um modelo. Como é que eu ando aqui a página? Aqui. Então,
Aqui é aquilo que eu já falei para vocês, né, algumas vezes, o ciclo de vida que vocês já conhecem, que vocês já estão operando na unidade escoteira de vocês, no distrito, na região, né? Então, nós estamos aqui nessa parte do desempenho, né, onde a gente começa a fazer e dar continuidade à nossa formação, né? E depois tem as decisões para o futuro. Tá? Então, esse aqui, gente, esse ciclo de vida, vocês que estão, nós que estamos no nível avançado da formação, precisamos entender, saber e conhecer bem para que a gente possa estar acompanhando os nossos adultos dentro da nossa unidade escoteira, ok? Bom, as competências, vocês já sabem também, as competências essenciais, as competências específicas, né? E aí tem esse quadrinho aqui, que era o que eu queria mostrar um pouquinho, né? Que a gente trabalha, é um exemplo, né, do que acontece com as outras competências, que é um exemplo da gestão de mudanças, né? E aí vocês podem ler o que está aqui, as 3 propostas de reflexões que estão aqui, e depois vocês vão assinalar. Ela já está desenvolvida ou ela está em desenvolvimento, tá? E depois nós vamos incluir no plano pessoal de formação. Eu quero contar uma notícia para vocês. Plano pessoal de formação é para a nossa vida toda. Não pensem que, terminei meu nível avançado, agora eu não preciso mais de plano pessoal de formação. Não, 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 não. O plano pessoal de formação nos acompanha para a vida toda. Então, por exemplo, o Cláudio, ele faz parte de uma unidade escoteira, ele tem o termo o acordo, né, de trabalho voluntário com aquela unidade escoteira, mas em um certo momento da vida dele, depois que ele recebeu a IM, ele foi escolhido, ele foi eleito para um outro cargo, né? E aí, quando ele vai para esse outro cargo, ele também começa um outro ciclo de vida. E ele também assina um acordo de trabalho voluntário, ele também tem uma APF para acompanhá-lo, e ele também tem um plano pessoal de formação. Então, nós estamos sempre em formação, né? Se a gente está vivo, se a gente está registrado, nós estamos participando ativamente desse ciclo de vida do adulto. Então, aqui, por exemplo, né? Assinale a opção que descreve melhor o seu desempenho. E aí são coisas agora que vocês vão trabalhar fortemente, que é em se autoavaliar e, junto com o APF, está fazendo essa avaliação. Com relação à gestão de mudanças, que é o que nos interessa aqui, né? Eu antecipo riscos emergentes e aproveito oportunidades para satisfazer as necessidades futuras. Então, ou seja, eu estou com poucos adultos na minha unidade escoteira. Eu trabalho lá no ramo lobinho, ou trabalho no ramo escoteiro. E cada vez mais entra jovens e eu não tenho adultos para aplicar muito bem o programa, para acompanhar as atividades no método escoteiro. Eu já tenho que estar antenada, eu já tenho que estar preocupado com que aquilo ali pode ser que vai me dar um problema daqui a 1, 2 meses. O que eu tenho que fazer? Eu conversei já com a diretoria, já coloquei esse problema, nós vamos em conjunto tentar resolver esse problema. Joia. Nem tinha pensado nisso ainda. Eu preciso pensar nisso, começar a pensar nisso. Então, eu estou em desenvolvimento. E eu vou escrever lá no meu plano pessoal. Preciso trabalhar, captar, junto com a diretoria, novos adultos, preciso ajudar na formação desses novos adultos, porque eu quero que a minha tropa, né, esteja trabalhando bem, que os meninos sejam bem acompanhados. Joia, trabalhamos esse primeiro item. O segundo, eu modifico
procedimentos padronizados em resposta a ambientes em transformação? Isso daí é fácil hoje em dia, né? Nós tivemos aí 2 anos e pouco de pandemia. Alguns grupos fizeram atividades apenas online. Quando voltam, vão fazer atividades presenciais. Mas, de vez em quando, nós temos algumas crianças, alguns jovens, que ficam doentes, que não podem ir à atividade. Como é que nós podemos pensar diferente, que a gente não fazia antes, para que essas crianças e jovens possam participar das atividades? Algumas atividades online. Para aquele momento, para aquele período, para aquele lobinho, para aquela escoteira, para aquele pioneiro, ele não se sinta fora do escotismo, não se sinta fora, não perca algumas coisas na sua progressão pessoal, né? Porque ele vai precisar ficar 1 mês, 2 meses fora, né? Então, a gente está trabalhando alguns procedimentos diferenciados para responder àquele momento. E o último, então, cria novos modelos e metodologias organizacionais em resposta a novos contextos, condições e situações. Outro exemplo, a gente tinha uma sede há muitos anos, tudo estava lá na sede, a gente tinha todo o material à mão, a gente sabia como, né, usar aquele material em cada lugar que ele estava, era muito fácil. Perdemos a sede, por vários motivos. Entrou ladrão, roubou tudo, o dono do terreno pediu a sede não está em condições de nos atender porque tem rachadura, porque o telhado está todo furado e está chovendo. Como é que nós vamos fazer, né? Como é que nós podemos continuar fazendo escotismo, um bom escotismo, mesmo sem a sede, né? Então, como é que nós podemos rapidamente criar novos modelos, novas formas de atender aquelas crianças e jovens, aos pais, a ter um lugar onde os pais possam chegar, conversar, né? Possam fazer os seus pagamentos, onde a gente possa fazer a nossa palestra informativa. Então, assim, rapidamente nós temos que trazer novos modelos e não ficar, ó Deus, ó vida, ó azar, só acontece comigo, puxa vida. Não dá, né, gente? Então, assim, rapidamente buscar novas soluções. E quando a gente tem, né, uma equipe de escotistas e dirigentes, né, unida, forte, nós sempre vamos conseguir trazer novos modelos rapidamente, nos adaptar rapidamente, né? Então, assim, é um pouco disso, tá, que a gente está falando, e nós estamos falando, gente, disso aqui com pessoas que estão no nível avançado. É totalmente diferente da nossa conversa com alguém que está entrando no movimento escoteiro, que tem outras necessidades, que quer saber outras coisas, né? Aqui nós estamos já no momento que a gente já teve a informação, que a gente já trabalhou essa informação, que a gente já chegou a algumas conclusões, e aqui nós estamos no momento de refletir e propor novos modelos do que fazer e como fazer. Acho que é isso, Cláudio. Obrigada. Aí não sei tirar agora isso aqui. Cláudio, não estou te ouvindo. Nossa, eu já falei pra caramba e me perdi aqui, mas vamos lá. Eu queria agradecer muito, Carmen, o seu conhecimento, de poder estar tendo essa disponibilidade de estar trazendo esse conhecimento para a gente aqui. E eu queria que todo mundo pudesse... Eu vou parar teu compartilhamento? Pode ser? Por favor, eu não estou conseguindo. Não, espera aí. Deixa eu parar o teu... Opa! É só você clicar em compartilhar a tela, ele vai parar. Pois é, mas eu não estou achando aqui. Esse que é o problema. Não estou achando. É porque se eu clicar em compartilhar a tela aqui, vai a minha. E se eu
tem outra coisa aqui que eu... Não consigo, Cláudio. Eu sei o que é, que tem que parar, mas quando eu clico aqui não está nem aparecendo meu microfone, nem nada. tem que subir... Você está no computador ou está tá no computador, né? Estou no computador. Então, dá uma deixa eu ver clicada. Não, Você parou tua câmera. tá, ok. Não sei mesmo. Desce com o teu mouse, com o ponteiro do mouse para o rodapé da página, aí vai subir. Já tá. Subiu alguma coisa? Não. Não? Não. Beleza. É que eu Não, preciso tudo fazer bem, a foto com todo mundo aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Vê se você me... será que... Eu nem saí, eu não sei, não estou conseguindo sair aqui. Que aí eu caía e saía isso, entendeu? Engraçado eu não poder matar o teu compartilhamento aqui. Nem eu também, né? Opa! Klaus, aí, foi. Já foi. Beleza aqui. Gente, eu vou pedir para vocês abrirem a câmera, por favor. Eu já agradeci a Carmen, né? A gente já conseguiu resolver essa situação. Vamos abrir a câmera, por favor, todo mundo? Altamiro, você chegou agora no final, né, Altamiro? Uma salva de palmas aí para a chefe Carmen Cheguei para a foto. Pela condução. O Roberto está ao contrário, Roberto. É assim mesmo? Aí. Já tirei a foto aqui. A gente vai para uma pausa. Mais uma vez aí, Carmen, muito obrigado aí pela disponibilidade, tá ok? Valeu mesmo. E a gente vai para uma pausa de 5 minutos para que, no retorno, a gente volta aqui com o Altamiro. Tá bom, gente? Deixa eu parar a gravação aqui. Intervalo de a pausa hidráulica, a pausa de manutenção. Intervalo ABC, água, banheiro, café. Isso aí. Tá bom, pessoal? Até já.